Olá, paz e bem. Quero compartilhar com você algumas dicas de liturgia. Hoje quero falar sobre a leitura orante da Palavra de Deus e, propriamente dito, sobre o exercício de leitura orante com o Evangelho do dia. Escolha um lugar, espaço onde você possa estar só para o encontro com a Palavra e consigo mesmo e determine um horário em quanto tempo você poderá dispor para o exercício. Seja fiel ao que se propôs. Sente-se, encontre uma posição confortável. Respire conscientemente. Se acalme de qualquer agitação e ponha-se diante de Deus em atitude de oração. Invoque o Espírito Santo com uma oração que lhe seja familiar, um refrão meditativo, invocando a presença do Espírito Santo. Depois abra a Bíblia, localize o Evangelho do dia que você irá ler, que você irá rezar. Ler na própria Bíblia é importante para ter presente o contexto no qual o texto está inserido. E é bom para que você possa acostumar a ler a palavra de Deus através da sua Bíblia. E é importante que cada um tenha a sua Bíblia. Releia o texto com calma, prestando atenção a cada palavra. Preste atenção nas imagens, nos personagens, sublinhe palavras ou frases que lhe chamaram a atenção ou os verbos. Você pode também transcrever o texto. E se ao longo da leitura se distrair, volte ao começo. Ler é tão determinante que deu o nome Léxio. Da leitura atenta nasce o silêncio do coração. Deixe ressoar a palavra que calou mais forte durante a leitura. Tome consciência do movimento interno que a palavra suscitou em você. Preste atenção aos seus pensamentos, sentimentos, iluminação, inspiração, apelo. Aproveite e louve, agradeça, peça perdão, converse com Jesus, entregue-se com total confiança ao Pai. Contemple a presença de Deus, iluminando, trazendo paz, apontando sentido para algum sofrimento, alguma coisa que perturba, que te inquieta. E, se possível, crie um círculo de leitura da liturgia dominical, partilhe o fruto da leitura pessoal. Lembre-se que a Escritura cresce com quem a lê, pois cada pessoa descobre a palavra a partir da sua própria experiência, dizia o Papa Gregório Magno. A origem e os passos do método da Lexio Divina, da leitura orante. Desde cedo as comunidades associaram leitura bíblica e oração. Chamaram este jeito de ler a Bíblia de Lexio Divina. Já Orígenes, preocupado com a leitura bíblica como caminho de conversão, aponta os elementos do método, leitura, meditação e oração. E ele dizia: o que não se consegue com o próprio esforço deve ser pedido na oração. Com a liturgia em latim, o povo se distanciou da palavra. A Bíblia virou objeto de estudo e especulação, não mais orientado para o encontro com Deus. Já no século XII, Guido, um monge cartucho, sistematizou o método em 4 passos: a leitura, meditação, oração e contemplação. Mas o povo, sem a Bíblia em suas mãos, continuou sem acesso à leitura bíblica. Só a partir do Concílio Vaticano II a Bíblia foi colocada de novo na mão do povo. A Dei Verbum refere-se ao método quando recomenda a intimidade com a palavra mediante a leitura assídua e estudo apurado. A leitura orante é um método litúrgico. Está presente na estrutura da liturgia da palavra. As leituras sem comentários que antecipam o seu sentido, acompanhadas de escuta e oração, intercaladas com momentos de silêncio, com salmos e aclamações, interpretadas na homilia, meditação, seguida de preces. No ofício divino,
Quem salmodia sabiamente percorre com a meditação verso por verso, sempre preparado em seu coração para responder como requerer o Espírito que inspirou o salmista e moverá também os devotos preparados para receber a sua graça. É previsto, depois de cada salmo, silêncio, uma repetição e uma oração sálmica. Antes e depois da celebração, com muito proveito, estamos aplicando o método da leitura orante aos textos bíblicos e litúrgicos, ou seja, leitura, salmos, prefácios, orações, hinos e outros cantos. Das missas, celebração dominical da Palavra de Deus, o ofício divino, batismo, matrimônio, tanto na preparação pessoalmente na reunião da equipe, como depois da celebração como mistagogia. A leitura orante é um meio poderoso para ganharmos profundidade espiritual nas celebrações litúrgicas. São João Crisóstomo, lá no século IV, já dizia que inúmeras vezes em seus sermões ele insiste sobre a importância de reter a palavra de Deus ouvida na igreja e de preparar-se para escutar. Eis o que ele diz em uma das suas homilias. Eis que vos peço, tome cada um de vós, num dia da semana ou no domingo, a parte do Evangelho que vos será lida no sermão. Para lê-la e retê-la previamente, que seja feito em casa um estudo atento e refletido, notando o que há de claro e de obscuro, ou que parece contraditório sem realmente ser. Só depois de tal preparação diligente e completa deveis vir para ouvir a palavra santa. Para vós, como para mim, seria esse trabalho de grande utilidade. Quanto a mim, estando vossa inteligência já familiarizada com as expressões, não teria tanto trabalho em vos fazer compreender o sentido de cada texto. Quanto a vós, seríeis mais clarividentes e perspicazes, não somente para melhor ouvir e aprender, mas ainda ensinar aos outros o que tiverdes aprendido. Está aí um pouco sobre a leitura orante da Palavra de Deus. Espero que tenha ajudado você. Um forte abraço e fique na paz.